estamos começando mais um Sala de Entrevistas para você aqui dos estúdios da TV Primavera Criciúma para falar hoje sobre uma questão que vem chamando muita atenção de toda a sociedade brasileira: os golpes na internet, principalmente os golpes que atingem as pessoas idosas, e também vamos falar um pouquinho dos direitos dos idosos. Por isso, hoje a gente trouxe aqui para bater um papo com a gente no Sala de Entrevistas a advogada, presidente da Comissão das Pessoas Idosas aqui da OAB Subseção de Criciúma, a Mili Cristi Lima. Mili, obrigada pela sua presença, doutora, e vamos bater um papo sobre essa situação, né? Obrigada pelo convite, Michele. Agradeço também à TV Primavera pelo espaço. É um prazer estar aqui hoje. E como é que está essa questão dos golpes? A gente sabe que os idosos são os que mais sofrem, não só financeiramente, porque o golpe caiu no golpe, já sofreu algum dano financeiro, mas é os que sofrem também emocionalmente. Tudo isso acaba gerando uma comoção na família e acaba entrando na justiça. Como é que a OAB, os advogados, estão recebendo essas informações desses constantes golpes que os idosos têm caído? São os que mais caem, na verdade, né? Michele, como você falou, né, tem essa violência financeira e patrimonial contra os idosos, mas também não se descarta a violência emocional que essas pessoas têm passado, né? Nós temos alguns dados interessantes que falam, sobretudo, sobre esse receio, sobre esse medo da pessoa idosa, muitas vezes, colocar que foi vítima, né, desse tipo de golpe, desse tipo de prática criminosa, por uma questão de vergonha, se sente tolo, né, de ter caído nesse golpe, e é o que nós denominamos no direito de cifra negra, né, que são aqueles crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades policiais, né, aqueles crimes que não são noticiados, que a vítima acaba não tomando providências, não levando esse acontecimento ao conhecimento da autoridade competente, muitas vezes por vergonha, né? Então, lembrando que os crimes cibernéticos, principalmente, né, Michele, qualquer um de nós pode ser vítima, qualquer pessoa que tem os seus dados no ambiente cibernético hoje está sujeita, né, a ser vítima, assim, de algum tipo de golpe, invasão, algum crime cibernético, né, e não é vergonha alguma, né, pelo contrário, a vítima ela está resguardada, civil e criminalmente, tem os seus direitos sim, então sempre que você precisar, procure a autoridade competente, que não é vergonha nenhuma, né, pelo contrário. Mas nessa questão da vergonha, quando a família fica sabendo, o golpe pode ser até maior do que a pessoa imaginava, né? Esses golpes que a gente está falando é aquele que começa desde pegar o cartão de crédito da pessoa em casa, dizendo que é do banco, até a questão dos WhatsApps, enfim. Mas os bancos, eles estão tentando se blindar contra esses golpes, Mili? Então, Michele, nós percebemos que alguns bancos já adotaram, né, algumas políticas de dado, principalmente em decorrência da vigência da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor, inclusive as medidas punitivas, né? Os bancos, eles têm, se você fizer um financiamento hoje de um veículo, por exemplo, você vai notar que lá no início, na primeira folhinha do carnê, já tem alguns dados, algumas dicas: confira o CNPJ, confira o sacado, confira os dados para ver se está correto ou não. No site também já tem algumas instituições financeiras, né, alertando sobre a existência de golpes. E aqui na nossa região de Criciúma, por exemplo, tivemos inúmeros casos do golpe do falso motoboy. Né? Então, as instituições financeiras, os bancos, que são os carros-chefes, né, que a gente fala, os grandes bancos, que são 4, eles já têm adotado políticas de publicidade também, alertando que o banco de forma alguma vai enviar algum funcionário, algum motoboy para recolher um cartão, caso ele seja clonado. O procedimento não é esse, independente do banco, né, e independente da idade também de quem está nos ouvindo. Se você teve um comunicado de que o seu cartão foi clonado, tome sim as providências cabíveis, mas ligue na central, fale com o gerente da sua conta, procure verificar se essa informação é verdadeira, tome as providências e faça o boletim de ocorrência, que é de suma importância. Quando a gente fala ligar no banco, já vem aquela, tem que ligar no banco, ninguém vai me atender, vou passar por 500 pessoas, um monte de máquina. Os bancos também, de alguma forma, eles acabam dificultando as pessoas de chegarem e fazerem essa denúncia, né? O caminho mais rápido ainda é via boletim de ocorrência e correr atrás do prejuízo, né?
Exato. A gente sempre orienta o cliente, né, ou a pessoa que nos procura para esclarecer de como agir nessas situações, para que essa pessoa primeiro verifique se essa informação é verdadeira. E como que ela pode verificar se aquele contato, né, de um suposto funcionário do banco é verdadeiro ou não. No site do banco que ela tem a conta, né, que ela é cliente, mantém aquele relacionamento bancário, pelo telefone oficial daquela instituição, geralmente no cartão de crédito dela no verso vem aqueles telefones de contato. Se verificou que a informação é verdadeira, faça sim o bloqueio do seu cartão, mas lembre-se, independente da instituição financeira que você for cliente, né, que você mantiver o seu relacionamento bancário, você não vai ter um motoboy, um funcionário do banco na sua casa buscando o seu cartão de crédito. Essa comodidade o banco não oferece justamente por questões de segurança. E é bom a gente lembrar também, Michele, que de acordo com o Disque Denúncia, forneceram alguns dados do ano passado, a violência financeira e patrimonial praticada contra a pessoa idosa, nós temos um dado que é bastante triste, né, até de falar isso, mas a maioria das pessoas que figuram como criminosos é da própria família. São pessoas do próprio núcleo familiar que praticam aquela violência contra o idoso. E quando eu falo violência financeira e patrimonial, é aquela violência que pode ser tanto sutil, como você pegar um cartão de crédito e não devolver mais, usar como se fosse seu, como até aqueles casos mais graves, onde há coação, por exemplo, né, onde você força a pessoa idosa a assinar uma procuração, a lhe outorgar poderes por meio de uma procuração, de algum instrumento particular, né? Então, assim, isso também são crimes especiais previstos na legislação, neste caso, o Estatuto da Pessoa Idosa. Cabe sim boletim de ocorrência, se aquela situação estiver acontecendo no momento, chame a polícia militar, que certamente o agressor, né, o criminoso, vai ser preso em flagrante, porque é um crime previsto na legislação. Nessa questão financeira, ainda os empréstimos consignados feitos de forma aleatória, algumas instituições financeiras, a gente tem visto que bastante delas estão sendo punidas, né, pelos tribunais regionais, enfim, ainda é um número que chama atenção, é o maior número, a maior queixa dos idosos com relação ao crédito consignado não pedido, vamos dizer assim? Exatamente, Michele. Quanto a essa questão, nós temos inúmeros projetos de lei, tanto em âmbito estadual, como aconteceu no caso do Paraná, como também municipais, e cito como exemplo um projeto de lei que foi apresentado aqui no município de Criciúma, demonstrando preocupação justamente com a saúde financeira da pessoa idosa. Nós temos alguns índices divulgados que o número de suicídio entre pessoas idosas, ele ultrapassa vítimas de acidente de trânsito fatal. Muitas dessas pessoas que tiram a própria vida, elas acabam tendo como causa principal, de acordo com o relato de pessoas próximas, familiares, superendividamento. Então, nós temos uma preocupação também significativa de políticas adequadas à prevenção, a coibir essas instituições a agirem dessa forma, justamente preservar a saúde financeira e a vida dessas pessoas idosas. Né? Nós sabemos que pessoas super endividadas, elas não têm uma saúde geralmente muito adequada, né? Começam a sofrer de depressão ou de síndrome do pânico, né? Desenvolvem às vezes problemas cardíacos e inúmeros outros preocupações de forma significativa, grandes preocupações acabam afetando a saúde física, né, corporal daquela pessoa. Então, o empréstimo consignado não é a nossa intenção, o nosso objetivo enquanto comissão não é demonizar a instituição financeira. Nós não estamos aqui para dizer, olha, não contrate empréstimo, não faça empréstimo, né? Eu gosto de deixar sempre isso bem claro. Mas porque num momento de emergência, que sentou, viu as contas e viu que precisa realmente, é uma coisa, uma situação. Ele está lá para ajudar de uma forma, tem os seus encargos, sabe que vai ter desconto, sabe que vai ter que pagar, né? Mas o importante é saber o que está fazendo, né? Não contratar por contratar, para terceiros, né? Como você disse, muitas vezes da própria família, né? É filho, é sobrinho, é neto, e quando o idoso vê, ele nem sabe o que ele contratou, o que ele deixou de contratar, só está vendo os descontos,
Se tem a percepção, faça. Agora, se não, se está acontecendo de uma forma aleatória, é bom sentar para ver, né? Exatamente. Nós demonstramos duas grandes preocupações quanto à questão dos empréstimos consignados. A primeira delas é que ele seja de forma lícita, né? Ou seja, que não seja contratado por um terceiro em nome do idoso, né? Por um familiar, ou até mesmo que esse terceiro não seja um agente criminoso, porque muitas vezes o empréstimo ele ocorre de forma ilícita, né? De forma criminosa. Falsificação de assinaturas e documentos, né? E diversas outras maneiras, né? Poderia citar aqui inúmeras. Aqueles descontos que muitas vezes parte diretamente daquela instituição que faz o pagamento do idoso, né? Do benefício ou da aposentadoria. E também uma outra questão quanto a esses empréstimos é que essa oferta, que essa publicidade, ela não se dê de forma assediosa, né? Que essa oferta ela se dê sim de uma forma transparente, de uma forma que proporcione ao idoso, ao cliente, né? Ao consumidor, formas corretas, formas claras de analisar o que ele está contratando, como você muito bem colocou. Quais as taxas de juros, qual o valor contratado, quanto que ele vai pagar lá ao final. Por isso, a nossa preocupação é que esse tipo de empréstimo consignado, que essa palavrinha quer dizer o quê? Está consignado diretamente no benefício dele, né, do salário dele. Ele vai receber o que ele tiver direito ali de aposentadoria ou de pensão, já descontado aquele valor, né? Então, a nossa preocupação é justamente essa, que esse crédito consignado não seja ofertado, por exemplo, por telefone e que você dizendo sim, quero contratar, não sirva como então uma assinatura, né, ou como um contrato firmado numa instituição bancária na presença de duas testemunhas, como geralmente é feito. Nós entendemos que o idoso ele não tem condições técnicas de avalizar um contrato, de entender toda aquela parte do custo efetivo, do que ele está realmente contratando em uma simples ligação telefônica, né? Enfatizo que não somos contra, né, o empréstimo, não estamos aqui para demonizar as instituições financeiras, mas sim que essa oferta, que essa contratação se dê de forma lícita e de forma mais transparente, respeitando a saúde do idoso. Até porque nas cidades mais interioranas, né, até o nível de instrução desses idosos hoje com 65, 70 anos é menor, né? Hoje, né, no decorrer, quando nós chegarmos lá, o nosso grau vai ser maior, mas dos nossos antepassados, das pessoas mais idosas do momento, não é assim, principalmente nas cidades mais interioranas. Então, realmente, fica muito difícil na hora que recebe uma ligação, a mulher começa a desembestar, falar e a pessoa se atrapalha, sim, quero, vai cair na minha conta o dinheiro que eu estou precisando. Realmente, confunde, né? A intenção deles é vender um empréstimo, né? Exatamente. E como você falou, né, Michele, hoje em dia nós podemos dividir aqui as gerações, né, as consagradas X, Y, Z e os millennials, né, e a gente já sabe que a gente é cringe, né, de acordo aí com esses últimos top 10 aí do Twitter. Então, os idosos de hoje serão muito diferentes dos idosos de amanhã. Hoje nós temos uma população idosa em que a maioria não tem uma formação acadêmica e também não veio de uma época, né, em que estava muito habituada com os meios tecnológicos. Então, nós temos um perfil, claro que não são todos os idosos, mas nós temos um perfil, uma massa, né, a parte significativa da população idosa, que tende a dar credibilidade à palavra do outro, principalmente se ele for mais instruído e mais jovem do que ele, né? Esse é um perfil que a gente traça dessa população de hoje. Talvez nas próximas gerações nós já teremos um perfil de idoso diferente, né? Os 40 de hoje são os 30 de ontem, né? Então, cada vez mais as pessoas estão evoluindo conforme também a tecnologia, né? Então, hoje você já vê também pessoas idosas que fazem tudo de casa, que faz a contratação, tudo online, né? Contratam serviços, produtos, tudo no meio digital, que já estão super habituadas, né? Temos idosos à frente de nações como os Estados Unidos, por exemplo, né? Temos o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, né? Então temos mega idosos, vamos dizer assim, super adaptados aos meios tecnológicos, mas nós não podemos colocar essas pessoas como representantes da maioria, porque de fato não é, né? Então essa nossa preocupação com a parte significativa da população idosa que realmente não tem essas condições técnicas, né? Essa formação técnica que lhe permita assinar e contratar com clareza, com segurança,
aquele crédito consignado e que lá na frente ela pode vir a ter surpresas desagradáveis, né, com o seu pagamento, né. Então, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos falando um pouquinho mais sobre o direito do idoso, finanças do idoso, tudo envolvendo aí essa parte de advocacia. Enfim, se você tiver alguma dúvida, fica ligado que a gente volta já já. Voltamos com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando um pouquinho mais sobre o direito dos idosos, principalmente na área de finanças, empréstimo consignado, golpe do cartão, golpe do telefone, do WhatsApp. Tem muito idoso caindo, muito idoso perdendo a saúde física, mental e, é claro, a financeira. Sobre isso a gente está batendo um papo aqui no nosso Sala de Entrevistas com a advogada e presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Subseção de Criciúma, da OAB, a Mili Cristi Lima. Mili, então a gente estava conversando, já falando de empréstimo consignado, do golpe do cartão, mas na questão financeira, como a gente já deu uma palhinha na questão da família, hoje os idosos, né, eles têm levado essas reclamações que um tempo atrás era vergonhoso, eles emprestarem dinheiro, ficarem com dívida. A gente mesmo no dia a dia, quando vai pagar uma conta numa loja, presencia, eu tô com esse carnê aqui que minha neta comprou no meu nome e agora eu tô pagando porque ela perdeu o emprego, enfim. Ainda a questão familiar está levando esse idoso a buscar advogados, a buscar informações, a buscar até mesmo processar esses parentes que estão abusando financeiramente deles? Então, Michele, nós temos sim, né, alguns casos, alguns relatos, principalmente de pessoas idosas, que se sentem sobrecarregadas, principalmente no aspecto financeiro, né, porque são os responsáveis pelos filhos, mas também são os responsáveis pelos pais, né, que é o que nós, quando estudamos a Silver Economy, que a gente chama de economia prateada, os idosos, as pessoas acima de 60 anos ou mais, elas movimentam trilhões na economia, né? Porque são pessoas que se aposentaram, têm um limite de crédito maior e são consumidores em potencial. Atualmente, essas pessoas idosas de 60, 65 anos, elas têm os filhos e às vezes são responsáveis financeiras por esses filhos ou de alguma forma auxiliam, e ainda tem os pais, pois vem de uma época, né, em que os pais engravidavam cedo, né? Então, com esse dado que nós temos hoje, a gente chama eles carinhosamente de geração sanduíche, né? Que eles ficam no meio de duas gerações e às vezes acabam sendo os responsáveis financeiros por ambas. Isso sobrecarrega a pessoa com certeza, né? Fica responsável ali por 3 famílias, né? Então, nós temos sim alguns relatos, algumas solicitações e outras inclusive se dão por vias judiciais, de que as pessoas, os filhos, por exemplo, né, genros, netos também, não acessem, por exemplo, os dados bancários daquele idoso. Muitas vezes a gente vai lá ver, já tem uma procuração vinculada ao sistema bancário, o idoso afirma que não fez, que não autorizou, então isso pode ser feito por meio extrajudicial, revogando aquela procuração e também comparecendo ao banco e retirando os poderes do outorgado, né, que é aquela pessoa que tem os poderes conferidos na procuração, né, de uma forma simples e rápida. Mas se o idoso, por exemplo, teve algum prejuízo, né, teve de repente algum dinheiro que saiu daquela conta que não deveria ter saído, algo que não tenha tido autorização para tanto, né, porque o dinheiro é da pessoa idosa e não do familiar, né? Então ele pode sim procurar um profissional da confiança dele para que ele seja ressarcido desse prejuízo que ele alega ter tido. Porque a gente ouve, né, e ouvia mais relatos antigamente das pessoas até sendo escravizadas pela família, né? O dinheiro do idoso vinha e eles acabavam fazendo as compras, gastando, e o idoso sem nada, sem direito à saúde, algum auxílio, perdia tudo, né, Emília? Hoje em dia a gente já não está tendo tanto relato disso, mas a gente sabe que acaba acontecendo numa família ou outra. Também uma outra informação que eu queria que você trouxesse para o nosso público, né, é a questão dos relatos das pessoas que
pedem socorro, não só financeiramente, mas também nas questões de saúde, né? Hoje o idoso, ele busca tratamentos, ele busca auxílio nos órgãos, e com a questão da pandemia, né, a prova de vida foi uma coisa que tem abalado muito no sistema do INSS, né, Mili? Como é que chega para vocês isso? Porque tem alguns que não conseguem, estava suspensa, voltou, depois ficou suspensa de novo, e nesse imbróglio muita gente acabou perdendo o benefício ficou trancado. Como é que ficou essa situação na visão da OAB? Então, Michele, é uma situação delicada, né? Porque, como você colocou, para nós que acompanhamos diariamente, né, essas notícias que são geralmente veiculadas nos meios de comunicação em massa, nós já ficamos confusos, né? Tem que ir, não tá suspenso, não tá. E a mesma coisa se aplica para inúmeros outros serviços, né? O Detran, Receita Federal, tá funcionando, não tá? É só com agendamento, não é mais. Você imagina como que não ficou esse idoso, né? Muitas vezes eu já presenciei situações assim, de você tá lá no INSS, o idoso tá ali, mas o que eu tenho que fazer? Quando que eu tenho que vir? E ficar à mercê, às vezes, daquele funcionário, que não é um funcionário da instituição, mas às vezes é a pessoa que está ali zelando pela segurança, zelando pelo asseio da agência, e às vezes não são pessoas que têm aquela informação técnica, né? Nesses casos, a nossa orientação é que procure um profissional da sua confiança, porque cada caso é um caso, né? Ela vai ter que ver o prazo, vai ter que verificar o que aconteceu especificamente, se é possível reverter isso de forma administrativa ou não, ou então se já tem um prejuízo, um dano consolidado, essa pessoa precisa ajuizar uma ação, a respectiva ação, né? A medida judicial cabível nesse caso, para resolver esse impasse. Hoje vocês estão atuando não só nessas questões financeiras, mas qual a área de atuação que você vê que o idoso está precisando mais aqui na nossa região? E também, pelo que você conversa, né, você também é representante estadual da pasta, o que o idoso hoje clama mais dentro dos seus direitos, Mili? Então, Michele, nós temos atuado principalmente junto às instituições de longa permanência, que era o que nós denominávamos antigamente de asilos, né? As ILPIs hoje, algumas cumprem os requisitos previstos na legislação competente. No entanto, nós temos algumas outras que acabam não cumprindo isso e acabam se esquecendo do relevante papel social que elas desempenham, né? Nós temos inúmeras denúncias, temos casos inclusive de óbitos, né, de idosos institucionalizados. Então, o que nós trabalhamos mais como comissão, né, que tem chegado para nós denúncias desse tipo, maus tratos mesmo por parte de ILPIs, né, de idosos institucionalizados ou da própria família. Então, a nossa comissão, além de promover estudos, oferecer pareceres, propor ideias junto ao executivo ou junto a órgãos competentes, nós também podemos atuar em conjunto com outros órgãos, tais como o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, o Conselho Municipal do Idoso, o CREAS, dentre outros, para propor soluções e acompanhar o devido processo legal quando ocorrem crimes contra as pessoas idosas, né? Então, nós vemos com preocupação, principalmente agora nesse período da pandemia, onde alguns idosos, a violência contra eles aumentou significativamente, né? Falaram muito da violência contra a mulher, mas não deram a mesma força para a violência contra o idoso. Realmente os números subiram, né, na pandemia. Exatamente, Michele, os crimes praticados no âmbito intrafamiliar, né, aqueles que ocorrem dentro de casa, eles aumentaram de forma assustadora. E aí nós temos a violência contra a mulher, a violência contra a pessoa idosa, o abuso e exploração sexual infantil de crianças e adolescentes. Então, os crimes que acontecem dentro da própria casa e geralmente praticados por pessoas próximas da vítima, né, o criminoso e a vítima geralmente tem um grau de parentesco ou um grau de confiança próximo, né? Não são pessoas que causam o estranhamento do vizinho, causa, né, não chama atenção, quero dizer assim. Esses números, eles explodiram assustadoramente. Então, nós vemos isso com preocupação, nós precisamos trabalhar esse contexto também do que ocorre dentro da casa das pessoas, né?
Ao mesmo tempo que nós vimos aí números de homicídio, por exemplo, reduzir, né, o número de latrocínios, de roubos, por exemplo, crimes que acontecem na rua, né, reduziram. Nós tivemos um investimento significativo nas forças de segurança pública, mas também, em contrapartida, estamos vendo os crimes que acontecem dentro da casa das pessoas aumentarem, né, e aí nós entramos o feminicídio, por exemplo, que a gente não precisa falar muito sobre isso, todo mundo acompanha quase que diariamente na mídia notícias de pessoas que perderam a vida dentro do próprio lar. E nessa questão dos idosos, a gente já falou, eles têm muita vergonha de denunciar qualquer coisa, eles se sentem impotentes, se sentem menores, né, Emily? E isso atrapalha bastante, né? A criança, ela já se sente acuada porque tem um adulto sempre ali mandando, desmandando, a criança já se sente acuada. Agora, já o idoso, ele já se sente incapaz, né? Então, ele já nem vai fazer uma denúncia, nada, porque ele acha que aquele filho, neto, alguém que está coagindo ele, que está pegando o dinheiro dele, tem razão, ele já não é mais útil, vamos dizer assim, na vida, né? E isso atrapalha enormemente que se tenha um balanço exato desses números, né? Exatamente, Michele. O comportamento da vítima, ela deve ser ouvida primeiro de uma forma humana, né, ter uma escuta especializada, justamente para que seja aquele relato dela, aquela comunicação do crime, seja levado adiante sem revitimizar a vítima, né? E quando nós não respeitamos isso, né, quando as instituições responsáveis por esse acolhimento não atuam dessa forma, nós temos o que a gente chama também de violência institucional, né? E isso desmotiva muitas vítimas, né? E aí entra também a questão das mulheres, também dos idosos, né, que muitas vezes deixam de comunicar um crime por medo ou por desconhecer como que será tratado ao relatar essa situação, né? Nós ouvimos muito isso no escritório. Eu vim primeiro procurar a advogada para que me auxilie porque eu não quero ir sozinho na delegacia, por exemplo, né? Eu não quero ir sozinho fazer uma perícia ou algo do tipo. Então, nós vemos muito isso, que as pessoas se sentem acuadas mais do que registrar o boletim, buscar o seu direito e levar aquilo adiante, do que o próprio crime em si, né? Muitas vezes a pessoa tem mais receio de dizer, de enfrentar aquela situação, do que de, vamos dizer assim, de ignorar aquela situação da qual ela foi vítima. E isso é muito grave, né? Porque nós precisamos reverter isso, né? Nós precisamos incentivar que as pessoas façam sim o uso do seu direito. Os nossos tribunais superiores, né, eles entendem que a pessoa idosa, ela é hipervulnerável enquanto consumidora, por exemplo. Então, como estamos falando praticamente de crimes cibernéticos, né, de crimes de violência financeira e patrimonial, o idoso, ele é hipervulnerável. Ele é vulnerável, ele é merecedor, ele precisa de especial proteção do Poder Judiciário e inclusive dos órgãos de assistência que estão ali para fazer uma escuta humanizada e dar uma efetiva resposta estatal para aquela vítima. Então tá certo, Mili, vou te agradecer muito pelas explicações, por tudo que você trouxe pra gente e deixar aí uma consideração final para que o idoso realmente vá atrás dos seus direitos quando ele se sentir aí lesado, acuado, seja no empréstimo, seja por familiar, enfim. Esse é o caminho, procurar ajuda, né, de qualquer forma, ou de advogado, da delegacia, tem que procurar ajuda, né? Exatamente, Michele. As pessoas, elas podem procurar o 190, por exemplo, entrar em contato caso o crime esteja acontecendo naquele momento. Se não estiver, se for um crime que já passou, uma suspeita, né, uma fundada suspeita, ela pode fazer uma denúncia anônima, por exemplo, caso seja um vizinho, alguém próximo, né, através do número 181, e também podem fazer o boletim de ocorrência de forma virtual, né? Tem diversos canais hoje em dia que são online, funcionam super bem, e ela pode levar ao conhecimento da autoridade competente essas denúncias. Uma frase que eu gosto muito de dizer é que respeitar a pessoa idosa é respeitar o próprio futuro. Então tá certo, obrigada mais uma vez. Esse foi mais um Sala de Entrevistas para você, espero que tenha sido esclarecedor e como a Mili disse, né, vamos olhar o futuro aí e respeitar os nossos idosos. Até a próxima!